Herança e validações das datas de planejamento de demandas. Gestão de demandas. Objetivo: apresentar as características dos campos de data do planejamento de demandas. Agenda: visão geral, parâmetros relacionados e apresentação do processo. Visão geral: em um planejamento de demanda, é possível informar o período em que o motorista e os veículos informados estarão alocados para realizar o transporte das cargas. Este período também pode ser deixado em branco. Ao integrar o planejamento de demanda, o período informado será herdado para a programação de carregamento. Ao efetivar a programação de carregamento, o período informado será herdado para a viagem. Ao incluir um planejamento de demanda, programação de carregamento ou viagem, será validado se o motorista ou um dos veículos informados está alocado em outro processo com período conflitante ou sem período definido. Parâmetros relacionados. Parâmetro MV ITMS-DMD. Ativa integração entre TMS e gestão de demandas. Parâmetro MV TMSA-LOC. Determina se deverá verificar os veículos motoristas utilizados no período informado no complemento de viagem. Apresentação do processo. Para incluir um planejamento de demanda, na aba Demandas, clique na opção Incluir do grid Planejamento de demanda. Informe o veículo ou conjunto de veículos e o motorista. Os campos data e hora do planejamento não são obrigatórios, porém, ao informar a data e a hora inicial, a data e hora final torna-se obrigatória. Ao informar uma das datas, a respectiva hora torna-se obrigatória. Vale lembrar que a data e hora inicial devem ser anteriores à data e hora final, e ambas informações não podem ser menores que a data e hora atual. Clique em Confirmar para efetuar a inclusão do planejamento de demanda. Ao efetuar a integração do planejamento de demanda no TMS, essas datas e horas serão herdadas pela programação de carregamento. Ao efetivar a programação de carregamento, essas datas e horas serão herdadas para a viagem. Referente ao conflito de alocação dos recursos, vamos rever os parâmetros mencionados anteriormente. Quando o parâmetro MV TMSA-LOC estiver ativo, o sistema validará a criação de mais do que uma viagem e programação de carregamento para o mesmo veículo ou motorista em períodos conflitantes. Com relação a planejamento de demandas, além do parâmetro MV TMSA-LOC, também é necessário que o parâmetro MV ITMS-DMD esteja ativo para que as validações de conflito entre os períodos seja efetuada. Vamos criar outro planejamento de demandas. No campo do veículo, vamos acessar a tela de recursos via a tecla atalho F3, onde é possível visualizar o último planejamento de demandas em que o veículo esteve alocado e também visualizar a data e hora deste planejamento. Vamos selecionar o mesmo veículo e motorista utilizados no planejamento integrado e informar um período conflitante com o período do planejamento integrado. Ao clicar em Confirmar, o sistema exibirá uma mensagem permitindo que o usuário escolha efetivar ou não a inclusão do novo planejamento de demandas. Vamos escolher a opção Não. Agora,
iremos criar uma programação de carregamento, informar o motorista ou um dos veículos utilizados no planejamento integrado. E informar um período na programação conflitante com o período do planejamento integrado. Ao clicar em confirmar, o sistema exibirá uma mensagem permitindo que o usuário escolha efetivar ou não a inclusão da programação de carregamento. Vamos escolher novamente a opção Não. Por fim, vamos criar uma viagem, informar o motorista ou um dos veículos utilizados no planejamento integrado, e informar um período na viagem conflitante com o período do planejamento integrado. Ao clicar em confirmar, o sistema emitirá a mensagem e não permitirá a inclusão da viagem. Vamos inserir outro planejamento de demanda, agora sem informar o período, e em seguida integrá-lo no TMS. Vamos verificar o período herdado na programação de carregamento. Efetivar a programação de carregamento e verificar o período herdado na viagem. Agora, vamos tentar inserir mais um planejamento de demandas com o mesmo motorista e veículo. No campo do veículo, vamos novamente acessar a tela de recursos via a tecla de atalho F3 e visualizar o último planejamento de demandas em que o veículo esteve alocado, desta vez sem data e hora. Também não informamos período. Ao clicar em confirmar, o sistema exibirá uma mensagem permitindo que o usuário escolha efetivar ou não a inclusão do novo planejamento de demandas. Vamos escolher a opção Não. Agora, iremos criar uma programação de carregamento, informar o motorista ou um dos veículos utilizados no planejamento integrado e deixar o período na programação em branco. Ao clicar em confirmar, o sistema exibirá uma mensagem permitindo que o usuário escolha efetivar ou não a inclusão da programação de carregamento. Vamos escolher novamente a opção Não. Por último, vamos criar uma viagem informar o motorista ou um dos veículos utilizado no planejamento integrado e deixar o período em branco na viagem. Ao clicar em confirmar, o sistema emitirá mensagem e não permitirá a inclusão da viagem. Como vimos, a validação de períodos conflitantes ocorre em dois casos: quando os processos que conflitam possuem período informado e que conflitam entre si, ou quando nenhum dos processos possui período e utilizam o mesmo veículo ou motorista, ou quando um processo possuir período e o outro não possuir, a validação não será efetuada. Estes campos de data e hora do planejamento
também serão utilizados para avisar que o veículo tem manutenção prevista dentro do período informado. Mais detalhes relacionados à integração TMS com manutenção de ativos pode ser visto em outro vídeo. Assim, finalizamos o tópico referente à herança e validações das datas informadas no planejamento de demandas. Obrigada e até a próxima!